tudo certo? Estamos começando mais um podcast 24 em 3, que significa o quê? Otimizar as suas 24 horas em 3 estratégias. Quais são elas, Fernanda? Clareza, isso é muito importante. Foco é justamente o direcionamento do que você quer para a sua vida. E projeto é como você vai delinear o que você quer para sua vida. Então esses 3 focos vão estar dentro desse escopo maior aqui, que é o projeto 24 em 3, que é um podcast com vídeo, é claro. A gente faz diferente, entendeu? E eu entrevisto eu mesma, exatamente. É para ficar uma coisa mais diferentona mesmo. Onde eu quero chegar com esse 24 em 3? Eu acredito piamente, eu, Fernanda, que cada vez que a gente é mais produtivo, mais produtiva nas nossas tarefas diárias, nossas tarefas semanais, no nosso dia a dia, com a nossa energia, a gente acaba direcionando as nossas fortalezas para uma maior qualidade de vida. E é com esse intuito e com esse direcionamento que a gente está fazendo aqui esse podcast 24 em 3, também com assuntos diversos, não só relacionados à gestão do tempo, mas também relacionados à gestão de cronograma, à produtividade, inteligência produtiva, vários assuntos bem relevantes e que têm a ver com o nosso dia a dia, a nossa produtividade pessoal, a nossa produtividade dentro do ambiente de trabalho, onde você pode utilizar cada vez mais as suas 24 horas que todo mundo recebe de graça, gente. Esse é de graça, todo mundo ganha as suas 24 horas. A questão é o que fazer com as suas 24 horas. Então, por isso, 24 horas em 3 estratégias. Essa é a ideia aqui do podcast 24 em 3. E hoje tá bem diferentão o tema, que significa o seguinte: Fernanda, explica aqui, que história é essa de uma vida da catarse à homeostase? Oi? Explica melhor isso, por favor. Bom, antes de mais nada, eu sou Fernanda Jordão Formiga, idealizadora do Métodos Insights em Comuns, que faz parte do canal onde está o podcast, exatamente, o canal do Insights em Comuns. Está no YouTube, e se você achar interessante, você deixa o seu joinha. Se você quiser deixar um comentário, vai ser muito bom, eu vou ficar muito feliz, você sabe disso. E vou ficar muito interessada no que você tiver para comentar aí. Claro, a gente está aqui para compartilhar, e o YouTube, quase que não sai. E o YouTube, ele é exatamente um canal de comunicação, e se você tiver alguma coisa para colocar ali, eu vou ficar muito feliz. Então vamos lá. Primeiramente, são 2 termos diferentes. Então, uma vida da catarse à homeostase. 2 coisas diferentes. E com vários significados. O que é catarse, Fernando? Misericórdia, que trem é esse de catarse? Bom, gente, catarse tem vários significados. Na área de saúde, significa a limpeza, a purificação, que também está relacionado também, tá? Releva, gente, que eu não vou cortar isso não, que está relacionado também com a purificação, inclusive do espírito, da alma, que eles colocam lá no sentido religioso da palavra catarse. No teatro, significa você liberar todas as suas emoções, todos os seus sentimentos. Então, catarse, quando a gente fala assim, nossa, está acontecendo uma catarse coletiva, é que naquele momento está tendo uma liberação de todas as emoções. Por exemplo, um show de música e todo mundo tá lá, aquilo ali é como se fosse uma catarse coletiva, uma catarse social, onde todos estão lá na mesma sintonia, todo mundo dançando, todo mundo gritando. Às vezes é um show de um grupo musical muito intenso, e aí, galera, existe mesmo a catarse social, a catarse coletiva. Por exemplo, quando a gente tem uma festa e a gente tem uma liberação enorme de emoções, e a gente entra na festa e se entusiasma, a gente tem uma catarse que tem um cunho emocional de liberação exagerada das emoções. Isso não é um problema, isso é e faz parte do ser humano como sendo aquela pessoa emocional, certo? Mas catarse, no sentido que eu quero trazer aqui, porque se eu falei no sentido teatral, no sentido musical, no sentido social, a catarse, no que eu quero trazer aqui para você, é justamente a purgação, a liberação
de coisas que você carrega ao longo da sua vida e você vai eliminando, às vezes até de maneira gradual, aos poucos, né? Ou quando você passa por uma situação muito dificultosa, muito desafiadora, muito problemática na sua vida. E você passa por um período de catarse, que a gente chama de passar pelo deserto. Ou então passar por uma situação assim que você às vezes não acha saída. Todos esses problemas, essas situações que levam a pessoa até mesmo a desistir, ou seja, que ela está passando pelo período do caos, isso faz parte do ser humano. E muitas vezes tem pessoas que precisam de ajuda, de auxílio. Então a catarse não é só a nível emocional de você intensificar e liberar exageradamente as emoções. Também tem esse significado de limpeza de sentimentos tóxicos, limpeza de emoções que não vão trazer benefício nenhum. E aí a gente precisa às vezes de um profissional para isso, né? Um psicólogo, um psiquiatra que vai lhe acompanhar nesse período de purificação, de limpeza desses sentimentos tóxicos. Existem também as psicoterapias breves, né? Como hipnoterapia, programação neurolinguística, que também são, digamos assim, metodologias que facilitam esse momento de catarse. Mas a nível fisiológico, a catarse também é um dos processos para se chegar à homeostase. Você acredita? Você acredita nisso? Exatamente. Por quê? Se a gente for pensar fisiologicamente, a gente precisa realmente de extirpar, tirar do nosso organismo, tirar da nossa mente coisas que não vão agregar, coisas que nos prejudicam, coisas que não vão trazer benefício nenhum, fisiologicamente ou mentalmente. Muitas vezes a gente não se apercebe. Então, o que acontece antes de uma catarse é a autoconsciência. É você entender mentalmente o que você traz de sentimentos tóxicos. Você reconhecer que você é um ser humano que tem dificuldades, é um ser humano que precisa de superar muitos desafios e você evidenciar as suas fraquezas, você saber quais são as suas fraquezas, você entender qual o motivo de você sentir raiva quando fulano te corta no trânsito, qual o motivo que lógico, existe isso. A raiva vai acontecer, primeiro porque somos seres humanos, se alguém te corta na frente, você vai ficar irado. Lógico, porque infringiu o quê? Uma virtude sua, uma qualidade sua, que é o respeito no trânsito, que é o respeito ao outro. Então, a pessoa que infringe um valor muito importante para você e que tem relação, inclusive, com o convívio social, isso vai te deixar numa situação emocional fora do comum. Agora que apareceu essa situação fora do comum, que te deixou irado, que te deixou com raiva, o que você precisa fazer nesse momento? Você precisa respirar fundo, você precisa encontrar as estratégias necessárias para você se respirar fundo e falar assim: vai, criatura, vai com Deus e segue seu rumo. Porque, diferentemente de outras situações que a gente vê no trânsito, eu estou colocando uma coisa de trânsito, tá? Uma coisa didática. Mas, diferentemente do que a gente acontece no trânsito, a gente vê que alguns resultados não são legais. Tem pessoas que levam a mal, tem pessoas que atiram, então acontecem as violências no trânsito. Então, o que é importante? É você saber fazer a autogestão emocional de momentos que infringem os seus valores. E a partir do momento que a gente conhece as coisas que nos tiram do sério, que infringem os nossos valores, e quando a gente conhece quais são os nossos valores, e muitas vezes eu faço essas ferramentas com os meus coaches, e pode ser que alguns falem assim: mas para que isso? É justamente para saber quais os valores são mais importantes, e a gente não para pensar. Muitas vezes o valor de segurança para uma pessoa é diferente para outra.
algumas vezes o valor de resiliência para uma pessoa é diferente para outra pessoa, porque a construção de vida é outra. Apesar que muitas vezes, quando a gente trabalha a resiliência, quando a gente trabalha a superação de obstáculos, de desafios que a gente enfrenta no dia a dia, que a gente enfrenta diuturnamente. O que é diuturnamente? Todo o tempo a gente é desafiado a cada segundo a ser melhor, né? A dar o nosso melhor. Então, muitas vezes a gente é confrontado, então vem com toda a força em relação aos nossos valores, né? E isso às vezes atrapalha não só a nossa vida pessoal, como a nossa vida social, quem tá com a gente, a nossa família, a família do nosso cônjuge, a família de alguns amigos. Então a gente às vezes precisa entender que o contexto de cada um, de formação de vida de cada um é diferente, porque os valores, por mais que a gente reconheça e saiba que os valores humanos são importantes para melhorar o que? O nosso relacionamento, a nossa energia, o que a gente coloca, amor, paixão, né, e comprometimento, a gente sabe que a construção de vida de cada um é extremamente diferente da nossa. E aí já não entra só a resiliência, aí já entra a empatia, é você entender o outro. E para a gente poder entender o outro ainda tem um quê aí na questão. É preciso entender a si mesmo, a si mesma. Então, muitas vezes, a questão quando a gente fala passar por um período de catarse, que eu passei por um período de catarse emocional, digamos assim, quando eu sofri 2 perdas importantes na minha vida. Então, meus pais, né, meu pai faleceu inicialmente, depois minha mãe veio a falecer. Eu passei por um período de aprofundamento, de reflexão, de deserto, onde eu me vi eliminando todos os sentimentos tóxicos. Infelizmente levou um tempo maior, né? Porque você não está preparado para o luto, né? Ninguém está preparado para o luto, ninguém está preparado para perdas, né? Agora, compreender esses sentimentos, essas emoções, o quanto isso vai infringir no meu dia a dia, é um momento de catarse, é um momento de purgação de coisas que não vão nos trazer benefícios, né? E muitas vezes, quando a gente fica tão introspectivos nas nossas emoções, que é passando exatamente por um estado depressivo, um estado, às vezes, de ansiedade, que a gente não consegue abrir os olhos para as coisas positivas da vida, e isso é um estado de depressão, um estado de ansiedade, são estados que precisam de intervenção, sim, intervenção médica, intervenção psicológica, porque é um momento em que aquela pessoa está passando por um momento de deserto, um momento em que a pessoa não vê outras, digamos assim, outras soluções para aquela situação. Então, muito do que eu passei, né, eu fui caminhando a minha vida e fui verificando e fui fazendo as minhas reflexões e fui acompanhando com os profissionais adequados e fui encontrando também outros instrumentais, outras formas de visualizar a vida, outras formas de prospectar a vida. E muitas vezes o que acontece no estado depressivo é que a pessoa está vislumbrando só o passado, só consegue visualizar o passado. Eu falo isso porque aconteceu comigo. Então a gente só consegue visualizar o passado, não só as lembranças boas, como os fatos que não trouxeram, assim, que são muito tristes, né? Então a gente vislumbra só o passado, esquece de viver o presente e fica com dificuldade de prospectar, de olhar para o futuro de uma maneira positiva. O que acontece no estado depressivo é basicamente isso. E aí, o que acontece no período, no estado em que a gente está passando pela ansiedade? Na ansiedade já é outra questão. Na ansiedade a gente não consegue viver o presente, que o presente é mais importante do que passado e futuro. O presente é o aqui e agora, é o que você vivenciando hoje e que você precisa trabalhar melhor o seu hoje para que você consiga
produzir algo no futuro, né? Ter resultados no futuro. Então a pessoa que é muito ansiosa, ela só foca no futuro e acaba não fazendo nada que precisava realizar no presente. Então o que acontece? E ainda existem pessoas que têm os dois, que ela tem o estresse, a depressão, né, o estado depressivo, que só visualiza o passado, e tem pessoas que tem também os três juntos e que só visualiza o futuro. Então o que acontece? Quando a pessoa só visualiza o futuro e não executa nada no presente, ela é uma pessoa mais ansiosa. E às vezes essa ansiedade está relacionada não só a coisas positivas para o futuro, que a ansiedade, de certa forma, em doses mínimas, ela é positiva. Claro, porque se a gente tem um pouco de ansiedade em promover coisas boas na nossa vida, a gente fica na expectativa. A expectativa é algo bom, né? Não que a gente vai mergulhar na expectativa, mas assim, expectativa de que as coisas vão funcionar, as coisas vão se encaixar. Mas a ansiedade a nível exagerado não é bom, né? Essa ansiedade patológica, ela só faz a gente pensar no futuro e esquecer de viver o hoje, que é ter um bom relacionamento com as pessoas da sua casa, ter um bom relacionamento no ambiente de trabalho. Então, muito do que a gente precisa vislumbrar e que a gente precisa viver nesse presente é basicamente uns 60% do seu tempo no presente, pouco tempo no passado, lá uns 10, 15%, porque a gente tem que colher os aprendizados do passado. Então o passado não é de tudo horroroso, a gente não pode olhar para o passado. Não, o passado a gente pode olhar de relance e falar assim, poxa, eu tô aqui hoje por conta daquilo tudo que aconteceu comigo lá. Olha só, e eu vou colher aprendizado com essas coisas que aconteceram comigo lá. Eu vou pegar as bagagens necessárias para eu me conduzir pro futuro. E no futuro a gente precisa olhar também, pelo menos uns 30, 40% no futuro, porque o que a gente planeja aqui no presente vai repercutir no futuro, certo? E muitas vezes alguns planos podem dar certo ou não. Quem é que prevê futuro? Não tem alguém que prevê futuro. A gente só tem aquele que sabe da nossa vida toda, que está lá nos céus, Deus maior, e que ele que visualiza, que ele fica de olho no que a gente está executando aqui, né? E o ideal e o que ele quer para nós é que a gente possa executar da melhor forma possível. Então a catarse, em que ponto que eu queria chegar? A catarse é justamente esse olhar de você avaliar todo o seu mapa de passado, de presente e de futuro, e você limpar, você fazer a purgação das coisas que não estão te trazendo benefícios. Por exemplo, parar de fumar, parar de ter uma vida sedentária, ou seja, já começar a fazer algum exercício físico, melhorar a sua alimentação, porque, gente, o corpo, é necessário você cuidar do seu corpo inicialmente, porque ele está segurando o quê? O seu espírito, o que está dentro de você, ele é que é o arcabouço da sua essência, ele é que é aquela caixinha de presente da sua essência, então você precisa cuidar dele da melhor forma possível. Entendeu? Então você precisa cuidar de si, e cuidar de si é a busca pela homeostase. E você cuidando de si, você vai ter todas as condições de prospectar coisas para o seu futuro, de conduzir melhor a sua vida no dia a dia, de otimizar as suas 24 horas da melhor forma possível, né? Então você precisa olhar para o seu corpo, para o seu físico e para o seu espírito. Certo? Seu espírito. Então você precisa olhar com muita força para eles, porque são eles que fazem parte da sua essência, que ditam como vai ser o seu dia a dia. Então você precisa cuidar também do seu emocional, que faz parte do seu espírito. Por que você precisa cuidar do seu emocional? Você precisa entender justamente as emoções que fazem e que mexem com seus valores. Você precisa expurgar, você precisa eliminar, fazer a catarse dos seus sentimentos tóxicos, o que leva você a ter mau humor de manhã, a, por exemplo, levantar a voz quando não necessário, a ter um péssimo relacionamento com as pessoas. Então você precisa entender o que está acontecendo ali para que você mude esse comportamento.
Então isso é fazer uma catarse, você fazer uma limpeza, uma purificação, uma liberação desses sentimentos tóxicos. Depois que você faz essa limpeza, né, e precedendo essa limpeza, você entendendo os seus sentimentos e emoções e sua construção de vida, você vai ter condições necessárias para conduzir a homeostase do seu físico e do seu emocional, do seu espírito. E como é que a gente consegue a homeostase? A homeostase, se a gente for ver no latim, homeos quer dizer estado, né? E estase quer dizer parada. Homeos é estado? É isso mesmo que eu li. Foi justamente isso. Não, quer dizer... Mas, assim, no latim isso significa a estabilidade. Não quer dizer que você, a homeostase, você está passando por uma situação estática. Não. É justamente a estabilidade daquele físico, daquele organismo. Por exemplo, as nossas células estão em constante busca pela homeostase. Por quê? Porque quando a gente se alimenta de uma maneira errada, a gente vai interferir em vários órgãos do nosso corpo. Se a gente bebe pouco líquido, a gente também vai interferir em vários sistemas do nosso corpo, porque o nosso cérebro precisa de quê? Basicamente, de oxigênio e de glicose. Só que o oxigênio precisa estar em grandes proporções para que o nosso cérebro funcione da maneira correta, para a gente poder, por exemplo, ter estudos mais produtivos, para a gente poder ter, por exemplo, utilizar a nossa memória, né, de curto e de longo prazo da melhor forma possível. Então a gente precisa se alimentar bem e a gente sabe que para alimentar bem a gente precisa ter uma variação da nossa dieta e os alimentos precisam ser o quê? Muito coloridos, ricos em nutrientes. E a gente sabe, isso não quer dizer que os outros alimentos que são deliciosos, a gente tem que usar de mais parcimônia, né? E isso não quer dizer que você não vá comer, você pode comer, mas com mais parcimônia, com mais cuidado. Por quê? A gente sabe que tem excesso de açúcar, excesso de sódio, excesso de um monte de coisa que nosso organismo não precisa. E quando a gente consome esses alimentos que têm excessos demais, o nosso corpo, naquele caos de várias informações, vários nutrientes, ele vai buscar a homeostase, ele vai buscar uma regularização, uma regulação justamente digamos assim, dos nutrientes necessários para o nosso corpo e vai eliminar, então ele vai purgar. Ele vai também trabalhar de maneira, né, catársica, ele vai eliminar o que não nos beneficia. Então, se a gente for pensar, nós seres humanos estamos sempre em constante catarse, a catarse faz parte da homeostase, em constante busca da homeostase. Por que isso? Porque a gente busca sempre estar bem, a gente busca ter qualidade de vida, ter qualidade no nosso tempo, ter qualidade nas nossas relações, ter qualidade em várias áreas da nossa vida, em várias dimensões da nossa vida. Por quê? Porque somos seres humanos, a gente está aqui por um motivo. E se a gente puder utilizar esse motivo da melhor forma possível, se você sabe exatamente o motivo de você estar aqui nesse mundo, qual o seu propósito, e o propósito é que nos leva a ser quem nós somos, a entender a nossa essência, o nosso centro, né? E saber que existe alguém muito maior do que a gente e que ele tem um propósito para a nossa vida também e que a gente vai conduzir ela da melhor forma possível. Quando a gente compreende isso, as coisas ficam tão claras, que envolve o que? A clareza. E a gente consegue até conduzir o nosso dia a dia de uma maneira mais harmônica, de uma maneira mais enérgica, uma maneira mais de muito grande satisfação, e a gente consegue ter aquele estado emocional que ele lá em cima quer pra gente, que a gente seja feliz, com quem nós somos e com as pessoas que estão ao nosso redor e que fazem parte da nossa história, da própria história. Então isso é muito importante. Então, quando a gente passa por períodos de catarse, entendo, esse período de catarse
muitas vezes é muito profundo, e quando é muito profundo, precisa de ajuda, né? Então você precisa de buscar quais os momentos certos em que você precisa limpar, expurgar justamente esses sentimentos tóxicos da sua vida e entender por que eles aconteceram e praticar uma coisa muito importante. Então, duas coisas que a gente precisa praticar quando passa por um período de catarse, porque eu só falei sobre isso, mas a gente precisa entender quando passa por esses dois períodos, né? No período de catarse, a gente precisa de ajuda, certo? E é uma estratégia muito simples, né? A partir do momento que a gente começa a passar por esse momento de sentimentos, de tóxicos, identificação desses sentimentos e mudança de comportamento em relação a esses sentimentos e emoções, a gente precisa duas estratégias simples: começar a agradecer mais, ser mais grato, até mesmo pelas coisas difíceis que a gente já passou, pelos desafios que a gente superou. Então, e agradecer pelas coisas que ainda já estão acontecendo e que tem um propósito e que tem uma possibilidade de levar você a um momento melhor. É porque esse momento de catarse que acontece é como se fosse uma grande tempestade. E a gente sabe que a tempestade vai passar e que no momento certo vai vir aquele sol maravilhoso e as coisas vão se encaixar conforme devem ser encaixadas. Então entendam, a catarse, quando a gente passa por um período de catarse, entenda que é só um período, ele é momentâneo, vai passar rápido, né? Às vezes pode demorar um pouco mais, né? Porque eu passei por um período que o meu demorou um pouco mais, mas foi o meu momento, né? Eu precisei de ajuda e tudo, mas foi o meu momento. Mas cada um tem esse período que passa pela catarse para a identificação desses sentimentos mais arraigados, às vezes, na nossa formação de criança, e a gente às vezes não tem explicação para isso. Mas a partir do momento que a gente começa a identificar, começa a ter clareza disso, a gente começa a eliminar justamente esses sentimentos que não trazem nada a nós. E essa clareza conduz a gente a momentos de gratidão, momentos de autoestima. Então, a partir do momento que a gente se torna mais grato, a gente eleva a nossa autoestima, a gente melhora a nossa função até cardíaca. Outra coisa que é muito importante é a gente ter momentos de reflexão, de pausa, de você meditar. Eu não faço a meditação propriamente dita, porque tem a meditação oriental, mas eu faço a atenção plena, que são poucos minutos, mas que para mim já me revigora muito, que é aquele momento de pausa. Eu estudo um instrumento, isso já me ajuda também. Então, fazer coisas que nos agradam, isso é muito importante. E ser grato por isso. Outra coisa interessante é que, para a gente passar pelo momento de homeostase, é interessante que a gente entenda que é movimento. Homeostase envolve movimento, envolve regulação, envolve um conjunto de sistemas que vão buscar justamente a estabilidade daquele ser vivo, daquele ser humano. Então, quando acontece a homeostase no nosso corpo, todos os sistemas estão envolvidos para que tenha uma qualidade e para que a gente possa estar respirando, para que a gente possa estar se movimentando, para que a gente possa estar ouvindo, estar sentindo, sentindo o olfato, estar degustando, estar visualizando. Então, a homeostase envolve todos os nossos sistemas do nosso corpo para que nós possamos produzir cada vez mais. Então, sim, a gente está sempre em constante catarse e homeostase. Eu não sei em que momento você está agora, mas assim, entenda, a catarse é um momento, às vezes, bem necessário. Então, se você estiver passando por esse momento de catarse, busque ajuda, busque compreender esses sentimentos, busque fazer reflexões sobre isso. Pratique a gratidão, que a gratidão é um dos instrumentos importantes. Faça exercícios físicos, busque hobbies, porque a gente sabe que os exercícios físicos facilitam o quê? As conexões cerebrais e a liberação de endorfinas, e endorfinas são aqueles anestésicos, entre aspas, né, naturais do nosso corpo e nos dá essa sensação de bem-estar. Então, exercícios físicos são bons, faz parte do movimento e da homeostase do nosso corpo. Alimente-se bem, estude, leia bastante. A gente precisa ativar as conexões do nosso cérebro. Então, sim, a homeostase envolve movimento, envolve tudo isso. E quando a gente faz essas estratégias
pequenas estratégias. Abrace mais. Abrace mais, que a gente está assim, quando a gente abraça, a gente está conectando a pessoa, coração com coração, e a gente acaba tendo melhor homeostase, melhor relacionamento, melhor conexão com o outro. Então, gente, a busca pela homeostase estão nas pequenas estratégias do nosso dia a dia, e a busca pela homeostase é como se fosse a busca pela qualidade de vida, pelos nossos relacionamentos, por uma vida mais produtiva, utilizando o quê? A nossa inteligência produtiva. Então é isso que eu queria compartilhar com você nesse podcast. Se você curtiu, se você achou interessante, deixe seu comentário, para mim vai ser ótimo. E a gente termina por aqui. Até a próxima!